A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Uma boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 15 vereadores nesta sessão plenária com ordem do dia 19 de agosto de 2025. Ordem do dia. Em discussão, o veto total ao projeto de lei do Legislativo número 17 de 2025, que determina a disponibilidade ao público pelos postos de saúde e unidade de pronto atendimento de todos os profissionais da saúde do SUS no município. Pareceres. Infraestrutura, desenvolvimento, redação, favorável. Jurídico, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Darlan de Jesus. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, ao público presente que se encontra aqui hoje, a nossa imprensa, a nossa assessoria e a todos que nos assistem pelo YouTube. Acredito que hoje tem uma boa plateia lá. Sobre esse veto, referente ao meu projeto, que visa, então, a transparência nos postinhos de saúde, onde muitas vezes a população chega às 7h30 da manhã, 7 horas da manhã, e o médico, então, chega às 9h30. Então, esse projeto visa colocar essa placa de orientação do nome do responsável nos postinhos e que seja entregue um serviço de qualidade. E essa minha fala não é para os maus médicos, é para os bons, aqueles que eu conversei, que eu tive um longo debate e que estão sobrecarregados devido aos profissionais ruins. E tem em todos os lugares. Tem em empresas, tem na prefeitura, tem aqui na casa deve ter também. Enfim, são pessoas boas e pessoas ruins. A gente tem que saber lidar com isso. Mas o mais importante, hoje, eu dedico esse meu voto ao meu pai e minha mãe, né? Seu Adão e a dona Rita, que criaram um homem com coragem, né? E eu entendo que é uma virtude que nem todos têm. E eu não me refiro à questão dos meus colegas vereadores pela decisão do voto, porque cada um tem uma ideia, uma ideologia, né? E segue uma linha partidária e afins, né? Mas essa questão dos próprios profissionais mesmo. Então, sigo com as minhas convicções, respeito o prefeito Jonas e o vice-prefeito Brunet nessa decisão. Muitas vezes não vou concordar, né? E a política é feita disso, a democracia é isso. Então, já quero deixar registrado o meu voto contrário ao veto. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Darlan. Com a palavra, o vereador Juliano Balgatti. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, quero começar cumprimentando a nossa colega vereadora Fernanda, parabenizando pelo seu aniversário. Parabéns, Fernanda. Saúde, felicidade, sucesso de bom. Cumprimentar a imprensa, Leandro Adamati, TV Serra, Rádio Miriam, Jorge Bruxel, do jornal O Farroupilha, ex-vereadora desta casa, presidente Glória, e, claro, aos nossos cidadãos e cidadãs presentes aqui nesta noite, em especial os estudantes do Colégio Santiago, juntamente com o corpo docente, o Luciano, o Bertual, enfim, todos sintam-se cumprimentados. Bom, para primeiro vocês entenderem o que está acontecendo, né? Porque às vezes não é uma linguagem muito clara. Como é que funciona? O que acontece? Isso que a gente está votando se chama um veto. Depois que o projeto de lei, quando o vereador apresenta na Câmara, ele vai para o prefeito. O prefeito pode sancionar
transformando ele em lei, ou o prefeito veta, que é o quê? Não, eu não concordo. E aí volta para o Poder Legislativo para poder derrubar ou não. Caso nós derrubamos o veto, esse projeto vai virar uma lei. Então, é importante para contextualizar. Eu tenho posições claras, convictas, eu vou votar contra o veto, porque eu defendo que nós temos separação de poderes. Vocês vão lembrar da aula de filosofia, sociologia, história lá, dos 3 poderes. E aqui nós temos que ter autonomia e capacidade. Então, eu acho que quando o vereador apresenta um projeto, ele representa uma parte da população que votou nele. E é um projeto que prevê transparência e fim de corporativismo, que está errado. Por que não pode ter transparência? A vida pública ela tem que ser baseada na transparência. É assim que funciona e tem que funcionar. Então, eu quero dizer que vou manter a minha coerência. O vereador Darlan votou contra um projeto meu que buscava disponibilizar no bairro, nas paradas de ônibus para as pessoas mais de idade, disponibilização de horário para as pessoas acessarem, que dizia que tinha custos. Esse também tem custo, mas o custo ele precisa ser utilizado em prol da comunidade. Mas eu mantenho a minha coerência e voto pela transparência, pelo fim do corporativismo e pela independência dos poderes. Então, Darlan, eu voto contra o veto e que esta casa tenha respaldo. Na legislatura passada teve um projeto importantíssimo meu que foi mantido o veto, que foi a pauta da pobreza menstrual, que eu pautei este debate na legislatura passada e, coincidentemente, Darlan, as coisas se repetem. O Executivo manda um projeto similar e, às vezes, um pouco mais completo, porque ele tem como prever custos. Então, essa é a minha manifestação no momento, senhor presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Fernanda Corrêa. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, a todos aqui presentes nesta casa, a imprensa, servidores da casa e os que nos acompanham pela internet. Eu quero deixar registrado também o meu voto contra o veto, até mesmo porque eu votei favorável, né, ao projeto do colega vereador Darlan de Jesus, assim como todos os colegas vereadores votaram a favor desse projeto por unanimidade. E eu não entendo o veto do prefeito, porque esse projeto é informação ao cidadão. Assim como o colega vereador Juliano citou aqui que o projeto dele, que não foi aprovado nessa casa por todos os vereadores e que levava a informação à população, e naquela ocasião era a empresa privada que iria fazer o serviço de colocar a informação à população. Nesse caso, aqui a informação é um serviço público. Eu não entendo por que esconder ou por que não ter a transparência. Então, eu deixo o meu voto contra o veto do prefeito e ainda estou aqui procurando entender o motivo dele mandar para esta casa, desrespeitando nós, essa casa legislativa, porque esse projeto ele foi aprovado por unanimidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Com a palavra, a vereadora Franciele Bonassi. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, ao público que nos prestigia essa noite, ao Jorge, ao Adamati, sempre vereadora desta casa, a Glória. Eu gostaria de declarar também o meu voto contrário, então, a este veto, né, do Executivo, porque, na minha opinião, falta coerência do Executivo ao vetar o projeto do vereador Darlan e enviar uma matéria muito parecida para esta casa, o que me admira muito, porque o prefeito e o vice foram vereadores desta casa legislativa. Então, com certeza, é uma forma de até nos envergonhar perante a sociedade, porque demonstra que o nosso trabalho aqui, muitas vezes, não vale a pena aos olhos do governo municipal. Então, meu voto é contrário. Eu acho que foi de uma falta de elegância e coerência do governo, até porque aqui na justificativa deles é contrariedade ao interesse público. Mas o que é um interesse público, se não qualquer ação, omissão ou comportamento que viole os direitos, deveres ou princípios que regem a administração pública quando há contrariedade disso aqui? E não há, vereador Darlan. No seu projeto não há.
Tanto que a gente votou por unanimidade isso aqui nesta casa. Então, eu espero que hoje também os nobres vereadores votem com coerência, assim como nós estamos votando contrários por termos votado já a favor do projeto, e acho que é um projeto muito bom, que é um projeto de transparência e que a sociedade precisa disso. Porque muitas vezes, quando a gente traz os relatos aqui das pessoas, a gente é desmentido, ou um secretário, uma secretária ou um secretário fala, não foi assim, porque olha aqui, chegou tal hora, saiu tal hora, foi atendido tal hora, sendo que as pessoas vêm e nos falam, foram 2 horas de espera, entendeu? Então, assim, é deprimente que um projeto desse seja vetado pelo governo municipal. Eu lamento muito. Obrigado, senhor presidente. Uma parte ao vereador Juliano. Uma parte ao vereador Juliano. Vereador, é importante esse teu relato quando tu traz que quando nós, aqui no parlamento, a gente trata dos assuntos e a gente traz relatos, eles não se preocupam em tentar achar alternativa, mas sim rebater. E qual que é o medo de ter transparência? O homem público, o gestor, a gestora, tem que andar de mãos dadas com a transparência. É inadmissível. Por que tem que esconder? Vida privada é uma coisa. Qual que é o problema de colocar a plaquinha lá e dar o nome? Os professores, né, a diretora Dani aqui, os primeiros que forem, quando tem algum caso na educação, eles expõem a casa do professor quando é para pisar em cima. Por que não pode expor ali o nome do médico, vai cair pedaço? E o respeito? E a ética? Transparência? Já. Derruba veto. Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Sidney Catafesta. Senhor presidente, quero cumprimentar Som. Cumprimento Vossa Excelência e os demais colegas vereadores. E o público que está aqui, Santiago. Santiago, eu tive o prazer de estudar por 3 anos, lá no Chiqueirinho. Me formei lá no Santiago, um carinho por todos lá. Uma escola maravilhosa que me deu direção para a vida. Parabéns por vocês estarem aqui e também pelas congratulações que vão receber essa noite. Jornal Farroupilha, 44 anos. Parabéns, Jorgito, levando as informações para toda a nossa cidade, 44 anos. TV, parabéns também, Leandro. Os funcionários dessa casa, todos que estão aqui, sejam bem-vindos. O projeto do vereador Jesus é um projeto de transparência. E quando a gente está... Eu sou formado em gestão pública e uma das matérias lá era transparência. E transparência é o dever do gestor. Transparência em tudo que faz, porque é o dinheiro público que está lá. São 550 milhões de reais que o nosso município, mais de 1 milhão por dia é arrecadado. Custa colocar uma plaquinha dizendo quem é o médico, qual é a hora que vai estar lá, quantas horas tem que fazer, porque é o dinheiro de vocês, os nossos impostos que estão pagando aquelas horas. E muitos desses profissionais, com todo respeito aos bons, tem os ruins também. Tem uns ali que... E falo que enquanto era vereador aqui, eu andei atrás de uns, e eles mal e mal chegavam lá, batiam, consultavam, olhavam, muitas vezes nem olhavam. Em alguns postos de saúde de Farroupilha, na época, eles não olhavam para o paciente. E iam prescrevendo ali tudo a mesma coisa. Então, assim, claro, talvez mudou, com todo respeito, mas o que não mudou é o sistema que o governo vem fazendo. Em 2010 ou 2009, eu fui vereador dessa casa e apresentei um projeto também parecido, Jesus. Não tinha gasto nenhum para o município, nenhum. Instituindo uma data, e era a data dos médicos. Instituindo o Dia Municipal do Médico farroupilhense. Aprovamos, unânime, foi para lá, o prefeito na época vetou e no mesmo dia manda um projeto instituindo o Dia do Médico, autoria dele. E aqui eu recebo o projeto 22, veta o projeto do vereador defensor da base do governo e manda o projeto 22 com o mesmo teor da matéria e nem valoriza o vereador da base. Então não mudou nada. Não muda nada, não custa nada. E aí vocês defendem, e eu vou dizer aqui, o encanto pela política, eu estive 12 anos nessa casa, termina por causa desses atos. O que vai mudar a vida do prefeito valorizando um vereador da base, instituindo um projeto que ele estudou para trazer para cá, porque os eleitores deles querem transparência. Então eu vou votar contra o veto, porque o projeto 22 é o mesmo... Tiraram a transparência do Hospital São Carlos, é o que mais recebe dinheiro público para manter as portas abertas e não querem transparência dos médicos que estão lá. Porque tem uns que dormem demais lá no STAR.
Tive relato no final de semana, hein? Voto contrário ao veto. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, colocamos em votação o veto total ao projeto de lei do Legislativo número 17 de 2025. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Então, foi mantido o veto por maioria dos vereadores. Em primeira discussão, o projeto de lei do Legislativo número 20 de 2025, que dispõe sobre a preservação das placas inaugurais originais e bens públicos do município de Farroupilha e da outras providências com emendas redacionais número 01, 02 de 2025. Pareceres: legislação, justiça e redação, favorável. Infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar social, favorável. Jurídico, favorável. Emenda supressiva número 01, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Fernanda Correia. Obrigado, senhor presidente. Esse projeto de lei, ele vem com o intuito, na verdade, da gente preservar a história de quem trabalhou e se dedicou muito à Farroupilha. Ele é para manter, na verdade, e preservar a memória histórica do município, garantindo que as placas inaugurais que se tem hoje, quando é inaugurada uma obra, ela fique lá. Que quando aconteça alguma reforma, alguma mudança, não se apague a história daquele administrador, daquela equipe que trabalhou, né, e se dedicou para entregar a obra ao município. A gente vê semanalmente aqui, os próprios colegas vereadores elogiam, destacam as obras da administração pública que está sendo entregue. Imagina se na próxima legislatura não continuar o administrador que está aí. Vocês acham justo ir lá fazer uma reforma, trocar o nome, retirar a placa do administrador que trabalhou, que entregou a obra, que se empenhou com a equipe para entregar para a comunidade, né, um bem feito? Então, eu entendo que manter a memória histórica das pessoas que contribuem com o crescimento e desenvolvimento de Farroupilha é importante e ela não pode ser apagada. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Franciele Bonassi. Boa noite novamente, presidente. Então, vereadora Fernanda, acho que muito feliz esse seu projeto de lei aqui. Com certeza votarei favorável, até porque, como a senhora muito bem explanou aqui nesta casa, o que uma administração fez, outra não pode apagar só por ego, né? Que a gente viu que aconteceu muito na última administração, que trocaram inúmeras placas, por ego do prefeito do dia, né? Que estava aí. E a gente entende que esta é outra administração. E o prefeito Jonas, eu tenho um apreço muito grande pela pessoa dele. E acho que ele não é desta forma como o prefeito anterior agia, não age desta forma como o prefeito anterior agia, mas é importante nós termos uma lei falando sobre isso, né? E preservando, então, garantindo o registro histórico, como bem colocado aqui. Porque imagina só, se hoje, né, vamos dizer que na próxima eleição, um outro grupo político ganha a eleição e muda a placa do Largo Carlos Fetter, por exemplo, que foi essa administração que inaugurou. Que feio, né? É feio, na verdade. Então, eu acho que vem muito a calhar o seu projeto, com certeza votarei favorável e parabéns pela pauta. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Sidney Catafesta. Senhor presidente, vou votar favorável ao projeto. Quero parabenizar aqui a vereadora autora, a vereadora Fernanda. E realmente que a história que foi escrita, o
nesse caso aqui, um projeto desenvolvido, elaborado e construído, entregue para a comunidade, ele não pode ser simplesmente substituído por uma outra história, por um outro projeto, por um outro trabalho. Ele tem que se somar. E manter o que foi feito é o mínimo de respeito de um gestor. Manter a placa, cuidar. Se a placa não está boa, tem que trocar, substituir, porque aquela obra teve custo público, teve tempo e teve uma história por trás de tudo. Eu lembro que a gente fez a pista de caminhada ali no São Luís e a placa está lá, meia capenga para um lado. Não custa o governo ir lá e trocar. Uma placa não custa muito, porque a obra em si, ela atende muito, muito bem a comunidade, tantas outras obras do atual governo, do governo passado. Então, esse projeto tem esse objetivo, de dar continuidade na história que foi escrita, que foi entregue através de uma obra. Quero votar favorável e quero mais uma vez parabenizar a vereadora e peço aos demais colegas. Esse projeto não tem custo, e sim tem uma valorização do que já foi entregue para a comunidade. Obrigado. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Balgarto. Bom, senhor presidente, vou fazer manifestação aqui do projeto, obviamente, em defesa. Parabéns, Fernanda, pela matéria. E que dia simbólico, né? Hoje, dia 19 de agosto, é o dia do historiador. E o Peter Burke, que é, sem sombra de dúvidas, um dos historiadores da linhagem da história cultural, ele tem uma frase que cai como uma luva com muitas coisas que eu venho defendendo neste mandato. A função do historiador é fazer a sociedade se lembrar daquilo que ela quer esquecer. Essa frase ela é simbólica porque quando a gente tem uma história e alguém vai lá e remove a placa, depreda, danifica, ofusca, é que ela quer apagar um capítulo da história. Ela quer apagar uma memória. Ela quer apagar algo que faz parte daquilo que alguém construiu. E se hoje, no ano de 2025, nós, cidade, chegamos onde chegamos, é que muitas mãos construíram. Foram inúmeros homens, inúmeras mulheres, trabalhadores, trabalhadoras, agricultores, agricultoras, professores, etc. São inúmeras as pessoas que fazem a diferença no dia a dia. E nada mais, nada menos justo do que manter preservado. Então, vereadora Fernanda, eu obviamente voto favorável e é necessário. Se nós não cuidarmos da nossa história, quem vai cuidar? Tem uma outra frase também que muito se fala no meio da história: quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Então, em respeito à história, em respeito às pessoas que construíram a cidade, eu voto favorável ao teu projeto. Obrigado. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos vereadores. Com a palavra, o vereador Cironei Monteiro. Boa noite, presidente, caros colegas vereadores, vereadoras. Boa noite ao público aqui presente, à Escola Santiago, os alunos, ao diretor de esporte Luciano Tomé, a sempre vereadora Glória e ao Jorge do Jornal. Alguns argumentos que eu vou colocar para votar contra esse projeto. Acho a desnecessidade de uma lei específica para esse projeto, né? Impactos financeiros futuros e prioridades orçamentárias e o caráter político do projeto. Então, meu voto é ao contrário a este projeto. Respeito a iniciativa da nossa colega a vereadora Fernanda, mas entendo que a proposta não traz um ganho real para a comunidade. Hoje as placas já são colocadas sem custo para a prefeitura, através de um rateio realizado entre os próprios secretários. Então, se transformarmos isso aí em lei, corremos o risco de criar uma despesa obrigatória, então engessando a administração. Então, retirando recursos que poderia ser aplicado em outras áreas realmente de prioridades, né? Então, como saúde, educação, infraestrutura, como os nossos colegas aqui, a gente poderia investir no esporte. Então, é nosso dever zelar pela boa aplicação do dinheiro público. E se os secretários atuais ou os que já passaram quiserem ter seus nomes em placas, então acho que os mesmos arquem com seus custos de forma pessoal e não com recurso público. Então, por isso, eu reafirmo aí meu voto ao contrário.
Obrigado, vereador. Espaço de liderança ao vereador Juliano Balgarten. Vereador Cilo, acho que o senhor não compreendeu a matéria. Não é para botar a placa, é para preservar as que tem. É manter, é não tirar. Não, mas não, calma, respira, deixa eu argumentar, senhor, calma agora. O senhor está falando com base em qual cálculo? Qual que é o número percentual que representa isso financeiro? Qual que é o impacto? Pois é, então veja só, um argumento raso, um argumento sem uma lógica. O argumento sem sequer um número, sem fundamentação. Que feio, vereador. O senhor diz que vai gerar impacto econômico, mas eu quero saber, onde que está aqui? Qual que é o número? Até porque, se fosse gerar impacto econômico, vereador, tem a doutora Viviane, ela ia dar o parecer contrário. Porque uma das primazias do poder legislativo é que nenhuma matéria verse sobre despesa, ou verse sobre interromper e atrapalhar ou conflitar as atribuições do poder executivo. Logo, o parecer foi constitucional. Logo, o projeto é constitucional. Constitucional o que é? Legal. Então, é meio complexo, porque parece que... Eu garanto que se fosse o contrário, vereadora Fernanda, que alguém arrancasse outra placa que tivesse o nome de alguém da atual gestão ou da gestão passada, eu tenho certeza que ia dar um piti, que, meu Deus, olha só o que aconteceu. A história precisa ser escrita, ser preservada. É um discurso, me desculpa, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Senhoria, mas é um discurso raso. O senhor fala que vai prever e impactar, mas me traga um número. Queremos dados. O senhor tem um estudo de impacto financeiro? Se o senhor tem um estudo, passa ali para nós. Se tiver um número que vai alarmar, para dizer o seguinte, ó, fica a placa na parede, ok, eu posso até, de repente, se o senhor conseguir me convencer com esse argumento, eu posso até mudar de ideia do voto. Mas eu discordo. Não tem um dado, não tem um número. É só preservar. Então, beleza. Então, nós vamos tirar aqui, ó, por exemplo, lá o Memorial Lidovino Fanton, nós vamos tirar. Simplesmente porque a gente não quer. Daí vai dizer o seguinte, mas vai ter o custo, sim, o custo da luz ligada lá para refletir quando tem sessão. Está ali. Então, a gente diverge, isso se chama democracia, mas sinto muito, mas é um argumento raso, obrigado, sem propriedade numérica, sem um embasamento científico, sem uma retórica, sem nada que condiza com a realidade. Simplesmente é um voto político porque o governo mandou votar contra. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Argide Schmidt. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores e vereadoras. Quando o nosso colega fala em preservar, concordo com ele. Mas eu estive no governo passado como secretário, o Jorge esteve também como secretário, nosso presidente, e nós deparamos com placas de governos passados jogadas, e temos provas, jogadas no mato, guardadas em prateleiras na garagem da Secretaria de Obras, que eram placas de inauguração, que foram tiradas no governo deles. Então, eu vou votar contra o projeto, tá, presidente? É isso, minha palavra. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Silonei Monteiro, espaço de liderança. Meu nobre vereador Juliano, sempre o dono da razão, né? Sei que tu é professor de história, né? Eu sei que a preservação é um teu legado que tu deixa, né? Como outros legados de professores de histórias também, né? Mas se quiser preservar uma placa, um nome, uma história, ou o que seja, eu acho que tem que arcar com seus... Por que tirar dinheiro do poder público? Ou que seja mínimo, o máximo, mas é tirar dinheiro. Eu não acredito que se eu quiser prestar uma homenagem a alguém, que arque com o recurso. Né, vereador Juliano? Mas eu sei que a gente não adianta ficar teimando contigo aqui, tu vai ter a razão, tu é professor, tu tem mais didática, tu é o que bate na mesa, tu é o que faz alarde, mas não, aqui eu falei aqui que não traz ganho real para a comunidade, é um caráter político do projeto. Caráter político do projeto que o secretário, o prefeito, que tem o nome aparecendo na placa, eu concordo, tem que zelar por isso. Mas se há uma placa, que nem disse o nosso vereador Schmitz aí, uma placa que nós achamos jogada lá, pelo chão, em vários lugares. Então, acredito que
Tem coisas prioritárias aí, a gente, mesmo que seja um pouco valor ou o máximo valor, tem que investir na saúde, tem que investir no esporte, tem que investir nessa gurizada que está aqui, presente aqui. Isso sim tem que investir. É isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, a espaço de liderança, a vereadora Fernanda Correia. Obrigado, senhor presidente. Realmente, eu vejo que os colegas vereadores não entenderam o projeto. Porque aqui diz que é preservar as placas que estão lá. Se vocês sabem, vocês que trabalharam lá dentro do governo, quando uma obra é feita e é colocada a placa, normalmente quem paga é o ganhador da licitação. Simples assim. É o ganhador da licitação, a empresa que se inscreveu lá para executar a obra e ganhou a licitação, é ela que paga as placas. Não tem nada a ver com o poder público. Desculpa, vocês trabalharam lá. Eu não trabalhei no governo. Por favor, Cielo, não fica inventando coisa. Tu quer sempre justificar, colocar algo para justificar coisas irreais. Você trabalhou lá, assim como muitos colegas vereadores trabalharam dentro da administração. Preservar as placas, a história, a memória de Farroupilha. É assim que está lá. Simplesmente a administração anterior foi lá, trocou o nome da UPA, que era um atendimento que se trabalhava por mais horas para atender a população, para colocar centro de saúde. Aí foram lá e tiraram a placa e colocaram uma nova, esconderam a antiga. Esse é um exemplo claro, é só vocês ir lá visitar a UPA e verem. Aqui ninguém está dizendo que está dando despesa. E não adianta o senhor tocar toda hora no mesmo assunto. Me admira o senhor que esteve lá, trabalhando dentro da secretaria, no esporte, departamento de esporte, fazendo um monte de coisa, não tenha conhecimento disso. É lamentável, é lamentável. Sempre querer e distorcer as coisas, os temas e os projetos que a gente traz para essa casa. Me desculpe, mas é lamentável. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Espaço de liderança, a vereadora Franciele Bonassi. Vereador Argide, eu gostaria que o senhor pudesse colocar essas fotos para a gente ver no telão, se o senhor tiver essas fotos, para a gente também ter conhecimento, porque quando a gente fala aqui também das coisas, a gente tem que... O pastor Davi, que é líder do governo, a gente vai ali, mostra para ele as mensagens que as pessoas nos mandam também, porque muitas vezes a gente é desmentido aqui. Então, eu também gostaria de ver essas fotos para ver se realmente são reais. E outra coisa também que me faz pensar que não tem nada a ver os argumentos que foram utilizados aqui. As escolas dos Anjos, por exemplo, foram trocadas 5 placas. E vamos citar aqui, do Industrial, do Pio Décimo, do São Roque, do São José, do Centro. Todas as placas foram trocadas. Por quê? Por que foram trocadas? Para tirar um nome, para descaracterizar, porque foi outro governo que fez. É isso que a vereadora Fernanda fala no projeto, que a gente não pode apagar a história. Porque quem inaugurou essas escolas foi o governo Clayton e Pedroso. E o governo Feltrin veio e descaracterizou. Isso é lamentável que um gestor público faça isso. Então, eu vou citar isso, vereadora, a senhora não citou, mas eu estou aqui citando que isso aconteceu no governo passado. Então, eu lamento muito mesmo que os votos sejam contrários a um projeto tão simples, tão importante, que deixa a marca da história na nossa cidade. Porque todos que passaram, todos tiveram boas contribuições, todos os prefeitos que passaram por essa cidade tiveram as suas marcas. E a gente não pode apagar a história das pessoas. Lamentável. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, colocamos em votação a solicitação da vereadora Fernanda Correia para que o projeto seja votado nesta noite. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado por todos os senhores vereadores. Em votação, a emenda supressiva número 01 de 2025. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado por todos os senhores vereadores. Em votação, o projeto de lei do Legislativo número 20. Encaminhamento de votação ao vereador Davi André de Almeida. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores.
A imprensa aqui presente, sempre a vereadora e ex-presidente dessa casa, Glória Menegotto. Senhores, eu acho que o projeto aqui da vereadora Fernanda, de preservação da história, ele é importante. Ele é bem importante, preservar a história, as pessoas que estão construindo. Acho que Farroupilha não se faz só de um governo de 4 anos. Nós temos 90 anos de história. E a história é construída por todos. Eu nunca vi uma casa ser construída já de trás para frente. Pelo contrário, ela é colocada tijolo por tijolo e assim a gente vai construindo a história. Mas sabe o que eu vejo aqui hoje à noite? Eu não estou num dia muito legal, assim, o dia não foi dos melhores. Cara, ainda a gente fica discutindo por questões partidárias, governos que passaram, que estão. Eu não sei se a nossa discussão aqui hoje é Farroupilha. Não sei, sinceramente. Mas eu respeito a opinião de cada um. Eu acho que cada um tem que lutar pelos seus ideais, está defendendo o partido A, B ou C, ou os prefeitos anteriores, ou os atuais. Eu acho que a gente precisa defender a história, então, se a gente vai defender a história. E preservar as placas que estão ali. Eu não tinha conhecimento, recebi uma informação agora, sigilosa aqui, de que a empresa vencedora da licitação, ela paga a placa de informações da obra, não paga a placa da inauguração. Eu nunca inaugurei um prédio público, então não tinha conhecimento, né? Mas essa informação, e a informação quente aqui, né? E a questão que o secretário Artídio coloca é que então quem pagava ali era o secretário e o prefeito, né? Eu acho que todo projeto de lei ele se altera com projeto de lei, e eu tenho falado isso nos últimos dias, e eu acho que a gente precisa preservar a história, não preservar os nossos egos. Eu acho que a história sim. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Em votação ao projeto de lei do Legislativo número 20 de 2025, que dispõe sobre a preservação das placas inaugurais originais em encaminhamento ao vereador Juliano Balgartner. Bom, senhor presidente, vou usar o encaminhamento como diz o termo encaminhar. Encaminhar é dizer se é a favor ou contra. Então, obviamente, vou reforçar, dizer que sim, que sou favorável à matéria, que preservar a memória é manter o que está lá. E todo dia a história é contada. E que todos os agentes possam construir e contribuir da melhor forma. Então, voto favorável à matéria da vereadora Fernanda. Obrigado. Obrigado. Em votação o projeto de lei do Legislativo número 20 de 2025, que dispõe sobre a preservação das placas inaugurais originais e em bens públicos do município de Farroupilha e da outras providências, com emendas redacionais número 01, 02 de 2025. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Votação, ficam de pé, por favor, para mim. 3, 7. Então, votaram contrários. O vereador Argídio Schmidt, Leonora Broilo, Silnei Monteiro, Joel Correia, Caleb Coelho, Valandro e Maurício. Votaram favoráveis vereadora Franciele, Fernanda, Juliano, Catafesta, Davi, Darlan e Glaci. Deixa eu ler a matéria novamente. Não esperava em si. Eu suspendo a sessão por 2 minutos para mim decidir que eu não estava, para mim eu ia ser decidido em si naturalmente.
Então, só para também me posicionar, eu vou seguir, para mim não destoar do meu partido, que todos os meus colegas, 4 colegas vereadores votaram de forma contrária, então eu me posiciono contrário ao projeto. Não é nada pessoal, vereadora, mas eu tenho que também olhar toda a base em si. Obrigado. Então, projeto número 20 de 2025, que dispõe sobre a preservação das placas inaugurais originais e em bens públicos do município de Farroupilha e da outras providências, com emenda redacional número 0102 de 2025, está rejeitada por maioria de 8 votos a 7. Em primeira discussão, o projeto de lei do Legislativo número 21, que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de fraudários acessíveis em estabelecimentos públicos e privados de uso coletivo no município de Farroupilha, com emenda redacional. Pareceres. Legislação, Justiça e Redação Final, favorável. Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar, favorável. Jurídico, favorável. Emenda supressiva número 01 de 2025, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra a vereadora Fernanda Corrêa. Gostaria de deixar em primeira discussão o projeto 21 de 2025 e, consequentemente, o 22 de 2025 também, em primeira discussão. Obrigado, vereadora. Então está concedido, deixado em primeira discussão o projeto número 21 de 2025 e também o projeto da vereadora Fernanda 21 de 2025, por solicitação da própria, está em primeira discussão. Em primeira discussão, o projeto de lei do Executivo número 22, que institui a obrigatoriedade de elaboração, atualização e divulgação de carta de serviços ao cidadão nas universidades públicas de saúde do município e da outras providências. Pareceres. Legislação, Justiça Final e Redação Final, favorável. Infraestrutura, Desenvolvimento e Redação, favorável. Jurídico, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Davi André de Almeida. Senhor presidente, senhores vereadores e as pessoas que estão nos acompanhando ainda aqui, as pessoas que estão nos acompanhando também quero cumprimentar a todos. A presente proposta ela se justifica pela necessidade premente de aprimorar a transparência, a acessibilidade e a eficiência dos serviços de saúde oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A disponibilização pública dos horários de atendimento de todos os profissionais de saúde nas unidades básicas de saúde, pronto atendimento, UPA, trará benefícios significativos para a população e para a gestão da saúde municipal. Benefícios para a nossa população, maior acessibilidade e planejamento, e benefícios para a gestão da saúde municipal, otimização de recursos, monitoramento e avaliação, redução de reclamações e conflitos, fomento e transparência e a prestação de contas. E essa implementação pode ser realizada por meio de quadros informativos afixados nas unidades de saúde, bem como, idealmente, pela disponibilização das informações em plataformas digitais do município, como o site oficial da Prefeitura ou um aplicativo dedicado. É crucial que a atualização seja constante e acessível a todos. Diante desse exposto, então, submetemos esse projeto de lei à apreciação dos nobres colegas parlamentares, certo de sua relevância para o aprimoramento da gestão da saúde pública municipal. Senhor presidente, peço que seja colocado em votação nessa noite. Muito obrigado. Obrigado, vereador. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Juliano Balgar. Senhor presidente, bom, eu quero fazer o pedido de vistas do projeto. O que é o pedido de vistas, para quem está nos acompanhando? É para segurar mais um pouquinho, que nós, da oposição, nós vamos fazer uma emenda, porque a gente acredita que deve ter outros elementos que devem ser acrescidos. Nós tínhamos convicção que o veto ao projeto do vereador Jesus seria
derrubado, mas não foi o que aconteceu. Então, nós vamos fazer uma emenda, então pedimos que... Concedido, então, vistas ao vereador Juliano Balgarte, do projeto de lei número 22 de 2025. Está encerrado o espaço de discussão de projetos. Espaço dos requerimentos. Requerimento de número 48 de 2025. Congratulações a Henrique Paese Rotis. A palavra está à disposição do vereador Davi André de Almeida, pelo tempo de até 5 minutos. Senhor presidente, eu vou pedir que permaneça na casa esse 48, tá? Concedido, então, a sua solicitação, vereador Davi. Continuando, então, requerimento de número 49 de 2025, solicitação a Corsan Aegea. A palavra está à disposição do vereador Sidnei Catafesta, pelo tempo de até 5 minutos. Senhor presidente, quero agradecer os 5 minutos. Ele é pouco porque o assunto da Corsan ele é gigantesco. E é só andar na cidade e ver o quanto de vazamento tem. Eu não sei se isso é proposital para vender uma imagem do que a empresa não consegue mais dar conta da situação e que precisa trocar, que precisa vir uma nova empresa para administrar, porque tem vazamento em tudo que é canto. Esse vazamento aqui, não precisa apresentar um requerimento. Eu entrei no aplicativo, fiquei mais de horas, eles solicitam até o número da matrícula do imóvel. Como é que eu vou lá numa casa que eu não conheço quem é o dono, vou pedir o número da matrícula do imóvel para alimentar o aplicativo aqui da inteligência artificial? E foram me enrolando. Aí o Juliano entra em contato com a Corsan, vereador Juliano, estaremos fazendo ele nos próximos dias. Não fizeram, o vazamento está lá, água tratada, água pronta para ir para a torneira e está vazando. Aí meus vizinhos me ligam, me chamam, sabendo que eu estou de vereador nesse período, e nem consegui consertar um simples vazamento. É uma vergonha o tratamento da Corsan neste município. E é uma vergonha se continuar. Ontem falamos aqui sobre a Corsan, se vai ser ela ou outra empresa. Gente, a gente precisa ter critérios, um regimento para ser cumprido pela nova companhia que vem a administrar. Se é a Corsan ou se é essa Aegea que vai seguir, tem que ter regras, tem que ter como ela cumprir e entregar para o município coisas que precisam ser entregue. A água que é tratada tem custo e está lá há mais de uma semana, muito mais de uma semana. E ontem tratamos desse assunto e eu falo aos nobres colegas que se for feita uma licitação tem que ser com muitos critérios e que o município de Farroupilha é um município que dá muito lucro. E com o lucro de Farroupilha ele consegue suprir outras necessidades da Corsan em outros municípios que talvez não dê um lucro muito agressivo ou maior que aqui. Mas, se não tivesse lucro a Corsan, não estariam em 317 municípios brigando já para estar presente nos 497 municípios do Rio Grande do Sul. Então, assim, olhar com cuidado, com cautela, para que não se repita o que foi feito em 2008. Naquele momento, assinou-se um contrato com a Corsan, presidente, porque era o que a gente imaginava que seria bom e não foi. Então, tem que ter critérios se for feita uma licitação ou se for municipalização, que seria um caminho para o município ter mais dinheiro. Se os municípios vizinhos que são municipalizados têm dinheiro no caixa, por que aqui não pode ter se tem um valor anual mais de 20 bilhões de arrecadação nas contas de água? É uma empresa de lucro. Eu peço aos nobres colegas que possamos votar e que possa ser enviado com urgência ali para a Corsan e que eles possam ir lá e criar vergonha, ir lá e consertar esse vazamento e os demais vazamentos que estão pela cidade, porque estamos pagando pelo tratamento da água e a água está correndo no calçamento e não indo para as torneiras das pessoas. Peço que os vereadores possam votar. Obrigado. Tá bom, vereador Sidnei, a palavra está com o vereador Juliano. Eu vou me somar aqui à tua manifestação, porque é a pauta que a gente tem debatido e precisa debater mais, que é o assunto da água. O vereador Catafesta me pediu, tá, Juliano, quando tem alguma demanda com a Corsan, como é que tu faz? E eu sempre reiterei e reitero, nós temos o Elton aqui, né, que ele é sempre muito solícito. Tu contata ele, ele
o que dentro do que pode ser feito ele vai. Então, nesse ponto, tem algumas pessoas que a gente pode, chama, enfim, mas muitas vezes não acontece. E eu entrei em contato com o Elton, passei, o Catafesta contatou e até agora não resolveram o problema. O que me preocupa é o seguinte, se agora que eles estão em campanha para encampar o município e tomar conta do nosso bem por 37 anos, então imagina depois que eles tomarem conta, depois que eles monopolizarem, depois que eles forem o dono, tiverem um contrato, tiverem um respaldo legal. Aí nós vamos ter que pegar a picareta, abrir, achar onde está o furo e consertar o cano. Eu acho que mais ou menos vai ter que ser isso o efeito. Então, volto a falar, é importante soluções práticas. Eu acho que não precisaria nem, de fato, um requerimento, porque é algo tão simples. Porque nós estamos jorrando água. A água é um bem precioso. A gente não pode desperdiçar. Vamos pegar um exemplo, Bagé. Bagé ficou quase 4 meses de racionamento. Imagine vocês quase 4 meses com pouca água. E aqui tem, em vez deles consertarem, deixa correr. E isso que corre não é só água pelo ralo, é dinheiro do contribuinte. Esse custo, essa água correu, vai vir por onde? Vai lá na fatura. Espere que depois aquelas taxas embutidas que vem, taxa de serviço, taxa disso é o quê? É o presente grego que vem no pacote. Então, obviamente, voto favorável, subscrevo o requerimento e vamos ficar em cima cobrando a Corsã. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Cironei Monteiro. Me somo na questão do Catafesta, aí, até porque já solicitei uma moção nessa casa para que o pessoal da Corsã venha até aqui explicar essa questão dos hidrômetros, aí, porque isso aí está passando já do absurdo, né? E aí recebi aqui o manifesto da Corsã, né? Que vai comparecer a essa casa, mas já me dá uma justificativa, né? Que tal significa que para determinados consumidores cujos hidrômetros foram recentemente trocados, pode aparentar que houve um aumento na cobrança, mas esse aumento não constitui efetivamente qualquer majoração. Como esclarecido, o novo hidrômetro passou a ferir corretamente o consumo d'água e pode haver divergências comparativamente ao hidrômetro substituído que estava em situação irregular. Caros, então isso aqui foge do absurdo, né? Estamos aí com o pessoal que pagava 20 metros cúbicos de água, pagava um total aí de 140, 200 reais. Agora, com o novo hidrômetro, aumentou o custo, o consumo, né? Então ele vai pagar 40 metros cúbicos e vai pagar o dobro do preço. Sem contar que há um tempo atrás a gente pagava um comparativo de luz e água, a luz a gente pagava 200 e a água a gente pagava 50. Hoje nós estamos pagando 200 de luz e 200 de água, então eu acho um absurdo, espero mesmo que venha até essa casa aqui, mas não com parecer injustificativo, né, que nem esse, né, venha com uma coisa bem esclarecida, porque a população já não aguenta mais aí tanto desmando aí. É isso, presidente. Muito obrigado. Vereador, a palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, coloco em votação o requerimento de número 49 de 2025. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Requerimento de número 50 de 2025. Informações à Agência Reguladora Intermunicipal do Saneamento do Rio Grande do Sul, AGESAN. A palavra está à disposição do vereador Juliano Balgarte pelo tempo de até 5 minutos. Estou apresentando esse requerimento, que é a forma regimental que a gente tem de solicitar algumas informações. Quem é a AGESAN? Que bicho-papão é esse? A AGESAN é um consórcio intermunicipal que tem uma prerrogativa de fiscalizar locais onde que foi assinado esse aditivo, esse contrato com a Corsã. Então, é um consórcio que ele atende inúmeros municípios. E eles vieram aqui, mas eu quero que venham informações escritas, documentadas, porque essas informações, elas ficarão nos anais desta casa, elas ficarão a posteriori, elas serão um documento histórico que baseará a regulação, que baseará o destino de Farroupilha. Então, as perguntas que eu faço nesse requerimento: relacionar quais municípios do Rio Grande do Sul assinaram os aditivos aos contratos da Corsã, a IGEA, relacionar quais municípios já protocolaram queixas ou reclamações quanto à prestação de serviço na agência e quais são
as reclamações mais recorrentes dos municípios quanto à prestadora dos serviços. Então, eu peço que seja aprovado nesta noite e que a GESAM mande essas informações. Ela não tem caráter de obrigação, a gente não pode obrigar ela, mas a gente já vai ter um termômetro. Se a GESAM não responder, a gente já tirou uma métrica, né, Glaci? Se a GESAM não responder, não dá para contar com ela. E se responder, a gente vai ter base de quais problemas a gente vai sucumbir no futuro. Obrigado. Obrigado, vereador. A palavra está à disposição dos senhores vereadores pelo tempo de até 3 minutos. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, colocamos em votação o requerimento de número 50 de 2025. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Requerimento de número 51. Congratulações à empresa Malter. A palavra está à disposição do vereador Sidnei Catafesta pelo tempo de até 5 minutos. Vossa Excelência entender, podemos votar os 52 juntos, que tem a mesma matéria. Congratulações, aqui é uma valorização para duas empresas que estão prestando um maravilhoso serviço em Farroupilha. A Malter está há 36 anos. Quem não conhece a Terezinha e o seu Mauro? Quem nunca precisou de uma placa, de um adesivo ou de um material dessa empresa? Sempre atendeu todos com maior carinho, com aquele sorriso, com respeito, dedicação e compromisso e seriedade. Merece ser esta casa congratular, porque 36 anos é tempo de vida numa empresa. E aqui o FACAR, que também presta serviço muito bem para a própria prefeitura e para todos os cidadãos, onde é uma autoelétrica em Farroupilha do Diego e também da Lidiane. Ele foi professora lá no Santiago, foi minha professora de português. E hoje estão aí, há 15 anos investindo em Farroupilha, tem funcionários trabalhando e prestando um excelente trabalho. Por isso, se puderem votar essa noite, 2 requerimentos importantes, congratulando. E deixo uma sugestão a essa casa, para o ano que vem, 45 anos do nosso querido jornal O Farroupilha, que essa casa possa fazer uma sessão especial, uma sessão para que possa valorizar, porque o jornal levou informação dessa casa desde o primeiro dia que abriu as portas. Não interessa em qual local ele estava, lá estava o Jorge, a equipe, levando as informações. E essa casa também, né, pode estar junto nessa comemoração dos 45 anos. Obrigado. Se puder votar, obrigado. Obrigado, vereador. A palavra está à disposição dos senhores vereadores pelo tempo de até 3 minutos. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, eu coloco em votação em bloco os requerimentos de número 51 de 2025, de congratulações à empresa Malter, e o requerimento número 52 de 2025, congratulações à empresa FACAR Autoelétrica Limitada. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Está encerrado o espaço dos requerimentos. Espaço das moções. Moção número 19 de 2025. Aplausos ao Colégio São Tiago. A diretora, direção, professores, alunos. A palavra está à disposição do vereador Sionei Monteiro pelo tempo de até 5 minutos. Na tribuna. Boa noite novamente. Queria aqui agradecer meu externo, a moção de aplauso aí à Escola Santiago, à diretora Daniela Grazelli, ao professor que não pôde estar presente, o Frederico Brites, e aos alunos Eric da Silva Carnejo, Ricardo Luigi Mangini, Pedro Colombo, Nilmar da Silva, Gabriel Rodrigues, Eduardo Sikoski, Estevão Graneto da Silva, Renan Polo, Misael da Silva, Bruno de Lima, João Longo. E se eu esqueci alguém, me perdoe. Pela brilhante participação nas finais dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul, os GERGs. Então, o GERGs é um resultado de esforço, disciplina, superação e espírito equipe, valores fundamentais para a formação de caráter e de cidadania. Ao longo da competição, o Colégio Santiago demonstrou não apenas competência esportiva, mas também dedicação, união e comprometimento, características que engrandecem a instituição e enchem de orgulho toda a comunidade escolar e o município de Farroupilha. Ressalta-se ainda o papel fundamental da gestão da escolar, do corpo docente, em especial a diretora Daniela Grazelli, e do professor Frederico Brites, que não mediram esforço para incentivar e apoiar os estudantes em suas jornadas esportivas e educacional.
Essa conquista é o fruto de uma parceria entre professores, alunos e famílias, que acreditaram no poder de transformador da educação aliada ao esporte. Diante disso, essa Casa Legislativa registra nos anais votos de congratulações e reconhecimento, destacando o mérito e a dedicação do Colégio Santiago e a seus representantes, que com muita honra, que muito oraram o nome da escola e do nosso município. Como representante do esporte, sempre apresentarei moções de aplausos com caráter esportivo, pois acredito ser fundamental valorizar o empenho e dedicação dos professores e dos jovens, seja em competições individuais ou em equipes. Todos merecem reconhecimento. Com isso, reafirmo que este vereador está do lado dos esportistas e reconhece que o esporte é um verdadeiro divisor de água da sociedade. Ele transforma vidas, promove a inclusão, fortalece valores e abre o caminho para um futuro melhor. Entendo também que é dever do Poder Executivo criar e ampliar políticas públicas voltadas ao esporte, garantindo estrutura, incentivos e oportunidades para que mais jovens possam trilhar seu caminho. Da minha parte, como vereador, seguirei cumprindo o meu papel em apoiar, incentivar e dar voz ao esporte no nosso município, destacando o mérito e a dedicação do Colégio Estadual Santiago e dos seus representantes, que muito honram o nome da escola em nosso município. Também estarei falando com a secretária Marli Bortolini, para a gente conseguir um horário lá no cinquentenário, já que como a escola não tem um ginásio ainda, né, e uma quadra decente, que possa estar incluindo um horário, uma vez por semana, pelo menos, em alguns dias, né, um dia da semana, que vocês possam ir lá para fazer um treino específico para a modalidade, por estar aí levando o nome de Farroupilha e se destacando aí esses jovens aí. Então, seria isso, presidente. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Sironei. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Juliano Baumgartner, pelo tempo de até 3 minutos. Bom, só me somar, né, a manifestação do Silo, dizer que parabéns a toda a escola, os estudantes, os atletas, né, temos um até lesionado no processo, mas é isso aí. Com a garra, com a dedicação, com a força, com o empenho, a gente sabe. E é bacana porque se tem algo que os jovens, os estudantes, levam muito a sério, é a competição. Porque aquele momento da emoção, aquele momento da disputa, e claro, representando o Santiago, e o Santiago é uma escola que tem um histórico, né? Nos Jergues, nos Jeffs. Eu fui aluno do Santiago algum tempo atrás, e é um orgulho de ver sempre o Santiago indo muito bem. Então eu quero parabenizar, e eu quero me somar aqui, Dani, porque eu acho que a gente está na hora de tentar bater lá na porta do governo do Estado, para que uma escola com a história, com o tamanho que tem de ter uma quadra fechada poliesportiva. Porque eu acho que é louvável a tua atitude, Silo, de conseguir um espaço lá no DMD, enfim, lá na estrutura, mas o Estado tem que olhar para lá, porque é uma confusão. Porque o que acontece? Como é algo estadual, emendas dos deputados federais não conseguem ir para lá. É uma confusão, uma burocracia homérica. E outra, o governo do Estado tem dinheiro em caixa. Se não tem, tem que dar prioridade. A gente tem prioridade da educação quando tem investimento. E por que não? A gente sabe que ao longo desde que foi feita a permuta da utilização do pavilhão ali, aquele que às vezes é utilizado, sabe que aquilo serve, ajuda e etc. Mas quando tem feiras, quando tem eventos, os alunos ficam descobertos. E aí não tem a condição de ter essa prática. E esporte é saúde, esporte é cidadania. Então, eu quero te propor aqui, vamos buscar um horário com a Raquel, eu tenho o contato dela, vamos combinar uma segunda-feira, uma terça, uma sexta, que são as manhãs que eu não dou aula, e vamos descer lá, e quais os vereadores que quiserem nos acompanhar estão todos convidados, tá? Então, se tu quiseres, eu faço essa ponte e já mando a mensagem para a Raquel. Então, parabéns a todos. Subscrevo a presente moção. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Fernanda Correia. Obrigado, senhor presidente. Eu quero deixar registrado também aqui Acabou. Só quero deixar registrado. Quero deixar registrado aqui também os parabéns aos estudantes. Hoje eu estou ficando velha, né, para 35 anos, mas
na minha adolescência, eu participei muito dos jogos. Na época era a Gincop, depois a Jergues. Então, eu sei o quanto é importante o esporte na vida, na nossa formação mesmo, né? Na disciplina, no caráter, no conjunto de trabalhar no coletivo, porque para a gente poder chegar na vitória, a gente tem que saber trabalhar em equipe. Então, eu quero deixar os meus parabéns aqui, registrado, e que venham aí muitos jogos e muitas conquistas. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Clemente Valandro. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores e vereadoras. E boa noite ao pessoal da Escola Santiago que está aqui presentes. Parabéns, vereador, pelos aplausos ao nosso colégio ali, estadual. E parabéns a vocês pelo esporte também. E eu quero aqui, Juliano, me engajar contigo também. Há pouco tempo atrás também tive o prazer de fazer parte um pouco da direção da Escola Santiago também. E eu me sinto assim até um pouco, como é que se diz? Uma escola como é a nossa Escola Santiago, e ver que nós não tem ainda um ginásio para poder esses alunos ali praticar o seu esporte. Acredito sim que, Juliano, podemos fazer uma equipe, nós vereadores, para poder bater junto ao governo do estado a requerer um ginásio para a nossa Escola Santiago. É inadmissível mais de 1000 alunos, né, que estão ali na Escola Santiago Estadual e não ter um ginásio para poder praticar esportes. É lamentável, Juliano. Nos anos que nós estamos, é lamentável. Nós temos que se reunir aqui, nós vereadores, nem se nós temos que ir para Porto Alegre lá para falar com o governador de ônibus. Mas é lamentável nós termos uma escola no nosso município com mais de 1000 alunos ainda e não ter um ginásio para praticar os esportes. Podem contar com esse vereador, do que precisar, estarei ao lado de vocês aí nessa luta para conseguir esse ginásio. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Darlan Jesus. Boa noite, senhor presidente, mais uma vez. Quero parabenizar o Colégio Santiago, até porque fui aluno, né? Assim como o Catafesta, eu estudei ali no Chiqueirinho, então tenho um carinho muito grande pelo colégio. Quero me somar aí na luta, né, para conseguir essa verba aí. E parabéns, Silo, pela iniciativa. Né? E quero dizer também que na casa do governador não falta quadra de beach tênis, né, de pádel, de tudo. Então, é justo que ele destine um recurso aí para a gente montar esse ginásio. Muito obrigado, senhor presidente. Era isso. Obrigado, vereador Darlan. Com a palavra, o vereador Sidney Catafesta. Justificar aqui, Chiqueirinho é um nome carinhoso que os alunos lá no passado deram para aquele espaço que foi construído após a obra grande do Santiago. E ela é uma obra mais atualizada de uma forma diferente. Daí ficou para um canto, daí por isso que foi apelidado de Chiqueirinho. E a gente estudou lá. Quantas pessoas passaram por esse espaço aí? E é um ensino maravilhoso. Vou me somar aqui ao vereador, ao proponente dessa moção de aplauso, Silo. Né? Parabéns a você. Você é um rapaz, vereador forte do esporte. E o esporte é a formação do jovem. Eu tive o privilégio de ser secretário por um período desse município, o único secretário de esporte até então. E foram umas lutas grandes aí para a gente dar um pontapé inicial. E voltando lá na minha época de guri, quando tinha os Jeffs e os Jergues, a gente não via a hora de chegar. Porque como eu era lá de Nonoaia, nós vínhamos competir entre Erechim ou então em Carazinho. E era uma viagem longa, né? A gente vinha contando. É a alegria vir ali competir com as outras cidades grandes. E também o lanche, né? Que na época tinha um lanche bom, né? Que era um lanche bem legal. Continua. E sempre fomos, assim, da parte do esporte, nossa escola foi muito bem, sempre tinha aquele receio quando chegava lá o Adolfo Jordani, as pessoas tinham respeito. Então, a gente
era firme no esporte. E eu tenho certeza que é o mesmo receio quando chega o Santiago, as pessoas, opa, chegou o pessoal do Santiago. Sabe que aqui tem atleta de primeiro mundo, pessoas que se comprometem com o esporte, porque tem professores bons, professores que estão lá se dedicando ao que aprenderam, colocando em prática. Então, parabéns a vocês. E uma luta que foi uma conquista, sabe, uma conquista empurrada, né? Mal feita. A gente lutou tanto em 2018, 2019, buscando o dinheiro para construir a pista de atletismo, e o que foi entregue ali não condiz com o que precisa ser feito para a realização desta etapa do atletismo aqui em Farroupilha. Na nossa época, a gente ia lá no Sesc, em Caxias, que tem uma pista profissional, e era o que a gente gostaria de ter sido construído em Farroupilha, mas o que foi entregue ali, estou dando aqui o governo atual, foi no nosso governo na época, né, que seguiram. Se é para fazer daquele jeito, não se faz. Tem que se fazer coisa com qualidade. Por isso que, Silo, tenta ver com o governo uma emenda para colocar em cima daquele material o que é de qualidade, né? Para que os jogos dessa etapa de atletismo possam ser feitos aqui em Farroupilha e não mais lá em Caxias, que é utilizado lá em Caxias do Sul, não sei se ainda hoje. Foi feito todo o trabalho de readequação do campo, todo o valor gasto, mas não ficou de qualidade. Então, não estou falando do governo de vocês, nem foi do nosso ali. Eu não estava mais de secretário naquele final de governo e foi entregue o que foi entregue. Então, parabéns a vocês e sucesso. Parabéns ao proponente e subscrevo com a sua autorização. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Glaci Silvestrin. Boa noite, presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, a comunidade que nos prestigia nessa noite, ao Adamati, a imprensa aí que leva a todas as informações para os nossos lares, né? Mas principalmente quero cumprimentar a direção e esses jovens queridos aí da Escola do Santiago. E dizer que vocês, mais do que merecido esses aplausos, né, que vocês continuem assim, mas também dizer que a gente sabe da luta que é liderar uma escola estadual. Trabalhei durante 12 anos e meio numa escola do Estado, aí a escola do Pio X, e a gente sabe da luta que é para conseguir recursos para fazer as melhorias nas escolas. E aqui eu devo destacar e dizer que todas as melhorias que são feitas, se não todas, mas a maioria delas, é graças à equipe se empenhar, junto com o CPM, junto com os pais, com os alunos, que as coisas acontecem. Porque se a gente for esperar tudo pelo Estado, as coisas não acontecem, né? Essa que é a verdade. Quem está aqui, vocês que estão aqui, estão nos ouvindo, sabe que é assim, né? Se a gente não colocar a mão na massa, e se a gente não depender da ajuda dos pais, né, e do CPM e a equipe de professores, botar a mão na massa, dificilmente o Estado vem e vai ver as dificuldades que a gente tem aí. Então, é imprescindível, sim, que não só vocês, mas junto com essa Casa Legislativa, junto com nós, vereadores, daqui a pouco, né, nós nos unirmos e tentar buscar recurso, né? Porque nos dias de hoje uma escola do tamanho que é a Escola do Santiago não ter o mínimo, né, para a gurizada poder praticar o esporte é lamentável. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereadora. Com a palavra, a vereadora, Franciele Bonassi. Obrigado, senhor presidente. Quero também me somar, então, né, parabenizar o vereador Silo por esta pauta tão importante que ele sempre traz, que é o esporte aqui nesta casa. Então, quero deixar também, né, meus votos de congratulações para vocês. Tão importante aqui, vendo, então, quantos vereadores a Escola Santiago formou, né? Eu também fui aluna, o vereador Catafesta, o vereador Juliano, o vereador Darlan e o vereador Jorge também, né? Muito tempo atrás. Vereador Silo, olha quantos, né? Quantos ex-alunos, então, a Escola Santiago formou. Então, aqui, com certeza, é até o nosso dever, né? Parabenizar por termos passado por lá também. A gente sabe que as matérias teóricas são importantes, mas o exercício também, né? A educação física, os jogos, enfim, são extremamente importantes para a vida também dos jovens. Então, quero aqui deixar a minha manifestação também para vocês. Parabéns. Obrigado, vereadora Franciele. Com a palavra, o vereador Caleb Coelho. Boa noite a todos. Eu gostaria de falar para vocês, com vocês, porque vocês já são vencedores e muito capazes no esporte. Mas eu queria trazer atenção num outro ponto também.
além de vocês já serem bons nos esportes, tem uma vida inteira aí para vocês desbravarem, para vocês conquistarem. Agora, nós vivemos num momento diferente, por exemplo, do que foi quando eu tinha a idade de vocês. Hoje tem muita tecnologia, tem muito recurso, tem faculdade à distância, tem um monte de coisas que vocês podem fazer. Eu diria que chega a ter um turbilhão de informações que a gente não sabe nem para onde olhar. Vocês têm tantas opções do que fazer na vida que deve ficar difícil, muitas vezes, escolher o que vocês vão fazer. Mas coloquem o pé no chão e pensem, vocês são bons numa coisa já, e não só em uma, tenho certeza que vocês são bons em muitas outras coisas. Mas se dediquem aos estudos para que vocês possam chegar num objetivo. Vocês têm a possibilidade de fazer não só uma faculdade, mas quem sabe 2, 3. É como eu digo para os meus alunos, hoje não tem um aluno que toca violão só. Ele pode tocar o ukulele, pode tocar guitarra, só de instrumento de cordas ele pode tocar uns 7, 8 ou mais instrumentos. Então, a nível de vocês entenderem com relação ao futuro de vocês, pensem no que vocês gostam e sejam bons naquilo. Acreditem no sonho de vocês. Se é no esporte, mergulhe de cabeça. Se é em outra área, mergulha. A concorrência vai ser grande. Mas tem, inclusive, uma piada que diz que 2 pessoas estavam caçando um leão na África, e, de repente, o leão chegou e os 2 começaram a correr. E aí um deles disse assim, puxa, nós não vamos correr mais que esse leão. E o rapaz que estava do lado disse, mas eu não quero correr mais que o leão. Ele só queria correr mais que a pessoa que estava junto. Vocês não precisam ser extremamente melhores do que os colegas de vocês. Vocês só precisam ser um pouquinho melhor. Às vezes isso já basta. E é importante que vocês entendam isso, porque isso pode fazer toda a diferença no futuro. Uma vida legal, uma vida como pessoas do bem, uma vida onde vocês possam ter dignidade com a família, futuramente, né, ter um relacionamento, ter filhos, poder olhar no olho dos filhos de vocês e saber que vocês cometeram erros, claro, mas sempre estavam tentando fazer o melhor. Então, baixem a cabeça, trabalhem pelo futuro de vocês, porque enquanto vocês podem ter dúvida quanto ao que vai acontecer, muita gente acredita em vocês e percebe que vocês têm um futuro brilhante pela frente. Está ali, é só como se fosse um queijo e vocês têm a faca. É só ir lá e corta. Então, sejam amigos dos seus colegas, brinquem, se divirtam, pratiquem esportes e pensem também no futuro de vocês, que eu acredito que vocês têm um futuro brilhante pela frente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Joel Corrêa. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. A todos que nos acompanham aqui, também de suas casas. Em especial, a turma do Santiago, né? Eu me somo a vocês aqui porque eu também estudei um período no Santiago, só da primeira série até o 3º ano, né? Então, um período curto. Fui atleta lá também, só não vim com as minhas medalhas hoje, porque senão ia pesar muito no pescoço aqui, mas do Jergues aí tenho bastante em casa, tá, pessoal? Então eu sei da importância que é para vocês essa competição, esse campeonato. Parabéns, colega Silo, por estar valorizando a gurizada aí, porque é um campeonato difícil. Então, vocês estão chegando, isso é importante, demonstra o treino que vocês fazem, porque sem treino não se chega a lugar nenhum. Então, e para as crianças, para os adolescentes, agora a gente vive uma época aí que se fala muito em adultização, então isso é muito bom, tá? Então, fico feliz de ver vocês com esse foco aí no esporte. Então, parabéns à direção e aos professores que se dedicam também ao seu tempo, porque eu sei que é um tempo fora das aulas de aula, né? Então tem que ter um tempo a mais de treino, uma dedicação. Então somente parabenizar mesmo vocês. E a questão do ginásio, né? Eu estive algum tempo atrás lá falando com a Diri, com a vice Miriam lá, e falamos sobre essa questão do ginásio. Então já fiz uma solicitação, já estou em contato também com o governo do estado para falar sobre essas questões, mas a gente esbarra em alguma burocracia, tem certas dificuldades aí, mas lá no estado já tem um pedido, eles já estão sabendo então que a gente quer para Farroupilha, para o Colégio Santiago, essas melhorias. Então, contem comigo aí para o que precisarem, do Colégio Santiago, que me sinto parte dessa escola. Então, estou aqui também para o que vocês precisarem, tá? Parabéns. Obrigado, vereador Joel. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, colocamos em votação a moção número 19 de 2025. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado por todos os senhores vereadores, subscrito por todas as bancadas. Quero aqui aproveitar e parabenizar
né, a iniciativa do vereador Silonei, também dos senhores vereadores, saudar a direção do colégio, a diretora Daniela Gracelli, também o professor Frederico Brits e os alunos pela conquista, né, do segundo lugar, que também é importante frente à equipe que vocês enfrentaram. Uma outra questão importante, que a gente sabe que todos os passos que os jovens em si dão são importantes, mas tenho certeza que por trás disso também tem a família incentivando, tem os professores orientando, né? E o futuro, o nosso futuro em si, ele depende muito de vocês. Tá? Então, parabéns pela conquista em si e sigam em frente com foco e determinação. Parabéns novamente. Também quero saudar a ex-vereadora e presidente dessa casa, Glória Menegoto, o Tomé, do Demel, também o Diego, Jorge, do Jornal Farroupilha, e o Leandro Adamati, que nos leva, através da TV Serra e Rádio Miriam, a todos os lares da nossa região. Também quero aproveitar, nós gostaríamos que vocês continuassem, a sessão não vai demorar em si, para que nós possamos fazer um registro desse momento e também entregar um simbólico, né, certificado que está em mãos do nosso colega vereador Silonei, para que também essa valorização, né, de vocês e também da nossa Casa Legislativa certamente engrandece a todos nós. Então, é uma solicitação que eu faço. Passamos ao espaço de comunicação de liderança pelo tempo de até 3 minutos. A palavra para manifestação sobre ações da bancada ou bloco parlamentar. Com a palavra, o líder de bancada. Com a palavra, o vereador Arlan Jesus, bancada do PL. Boa noite, senhor presidente, demais colegas. Gostaria de saber, nós temos quantas professoras hoje aqui na plateia? Por gentileza, levante a mão aqui. Uma, duas professoras? 2 professoras e mais 2 professores aqui na nossa bancada, né? Queria informar vocês, então, que provavelmente dia 26 desse mês entrará em votação um projeto que, de certa forma, beneficia toda a classe, né? No qual todos os professores da rede pública e privada terão 50% de desconto em todos os eventos feitos pelo município de Farroupilha, né? FENAQUI, Ventrai, entre outros, né? Então, acredito e já peço o apoio dos colegas vereadores e espero que esse não venha o veto. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Juliano Balgarte, bancada do PSB. Bom, senhor presidente, eu quero registrar 2 assuntos nesse espaço. Até eu conversava com o secretário de obras, o vereador licenciado Matheus Paim, 2 atenções, 2 pontos específicos na cidade. Até comentei com ele e eu disse, não, vamos registrar. Foi feita uma sinalização, uma pintura na São Vicente, em toda a sua faixa, toda a sua extensão. No que tange, parece que o fluxo de veículos está mais rápido. Só que, ao mesmo tempo que ele está mais rápido, leva uma preocupação. Eu moro lá e as pessoas, todos os dias, têm me questionado. E foi removido um percentual significativo de vagas de estacionamento. Então, eu falei para o secretário, para rever, eu não estou criticando, eu estou apontando no sentido de melhorias para a construção da cidade. Só críticas, elas não servem. Então, ele me disse que vai ver com o engenheiro, enfim, com sua equipe, que bom que ele está me dando o retorno e que vai lá ver que está aberto ao diálogo. É assim que funciona. Porque quando a gente traz uma demanda, não é uma demanda para um ou para outro, é para a cidade. Então, obrigado, Matheus, que tu me deu o retorno. E tem um outro ponto aqui também que eu reforcei para ele, lá no caso do bairro Ipanema, próximo à praça. Provavelmente deve ser um caso de tubulação, que eu havia encaminhado e não sei por que cargas d'água não foi seguido e etc. Tentou num cronograma, mas eu peço para dar uma olhada, uma prioridade, porque na semana que se passou eu recebi mensagens de moradores, inclusive onde um menino se machucou naquele local porque está afundando. Então, antes de termos uma tragédia, eu acho que é importante a gente ter uma solução. Então, sobre obras, eu falo isso. Já que nós temos os estudantes aqui, eu quero dizer para vocês, a Universidade Federal da Serra Gaúcha está cada vez mais perto. Próximo passo agora é a aprovação do Conselho Superior Universitário e, de fato, a definição do ponto. Mas, como não sei se você sabe, tem um programa municipal, uma lei que paga o transporte gratuito. Então, que bom
vocês poderão já usufruir e fazer o vestibular para tentar uma vaga na melhor universidade federal do Brasil, a URGS. Está aqui, está acontecendo. Então, acompanhem os próximos desfechos, vão estudar para o vestibular, para o Enem, vamos lá que dá para buscar a vaga. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra o vereador Silonei Monteiro, líder da bancada do MDB. Então, ontem estive presente, juntamente com o presidente desta casa, Jorge Sense, participando de um ato que marcou o início de mais uma importante obra de pavimentação asfáltica na comunidade de Monte Ibérico, segundo distrito. Então, essa obra será viabilizada por meio de verba parlamentar e com contrapartida do município e também com contrapartida da comunidade. Uma metragem significativa, de pavimentação, atendendo a uma antiga reivindicação da comunidade. Trata-se de um investimento que demonstra o comprometimento do governo municipal com o interior, levando infraestrutura, segurança e qualidade de vida para os moradores desta região. Cada metro de asfalto colocado é mais que uma obra física, é uma dignidade, é desenvolvimento e é respeito pelas famílias que tanto contribuem para o crescimento do nosso município. Então, aqui quero registrar um reconhecimento a todos os que se empenharam para esse projeto, saísse do papel e se tornasse realidade, em especial a comunidade que acreditou e esperou e agora vê o resultado do esforço coletivo. Então, nota-se, toda semana estamos aí com início e entrega de obras. Então, não é somente em ano de eleição, né, como se comenta por aí. Era isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. A palavra está com o vereador Sidnei Catafesta. Não, o espaço do líder já foi usado pelo vereador Juliano. Então, só na próxima o senhor tem 2 minutos. A palavra está com o líder de bancada. Está encerrado o espaço de liderança. Passamos ao espaço destinado à explicação pessoal aos vereadores pelo tempo de até 2 minutos para falar sobre ações da bancada, do seu gabinete ou assunto de interesse coletivo. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Sidnei Catafesta. Ontem foi lido uma indicação, número 032, de minha autoria, para que o Executivo possa dar uma atenção especial no bairro Imigrante, na rua Joaquino Silvestrin. Tem um espaço verde ali, um espaço abandonado, né, que precisa de uma atenção e, quem sabe, futuramente, uma emenda parlamentar de algum deputado para que possa aquele espaço ser usado para a comunidade, uma área de lazer. Hoje já foi relatado várias vezes ali para os moradores a presença de cobras, né, ratos, e se a Ecofar ir lá e fazer uma limpeza já é o início de... Joel, você que também, o pai mora no bairro Imigrante, na divisa com São José, possam dar essa atenção. Tem muitos apoiadores teus lá, Joel, naquele prédio que utilizam ali, mas não tem a total segurança porque ainda é muita capoeira. Então, na próxima semana eu vou apresentar aqui as fotos, mas foi a indicação 32, que a Secretaria de Obras possa dar uma atenção, ir lá, ver o que possa ser feito. No governo que eu estava, em 2018, nós entregamos ali no Imigrante uma pracinha. A gente conseguiu aí 250 mil com o Darley, a gente fez 4 praças. Conseguimos dividir para ser menor, claro, mas conseguimos entregar. Lá no Nova Sardenha, uma praça bonita, 1º de maio, que foi feita uma readequação e ficou maravilhoso lá embaixo, que o governo fez. Tirou a praça de um lugar e fez em outro lugar, ficou muito legal. E também entregamos lá no Industrial 2, que nunca teve um espaço de lazer, e tem lá no meio da área verde um espaço de lazer, também uma pracinha. E a outra, então foi Industrial, Imigrante, Nova Sardenha e 1º de maio. Foram essas 4 que a gente entregou no período que fui secretário. E, se puder, a indicação foi a 32. Obrigado. Obrigado, vereador. A palavra está à disposição, continua à disposição dos senhores vereadores. Está encerrado o espaço de explicação pessoal. Espaço do presidente pelo tempo de até 5 minutos para avisos e informações. Então, amanhã, às 18 horas, nós teremos aqui uma audiência pública para tratar do plano plurianual. Então, essa audiência será presidida pelo nosso colega Davi André de Almeida, representando a Comissão de Finanças aqui da casa. Então, a comunidade está convidada, quem puder se fazer presente, é muito importante a presença até para entender, discutir e
questionar, se for o caso, e também aos colegas vereadores, estendo o convite, quem puder se fazer presente, é importante até talvez para uma contribuição em si referente ao projeto. Também quero aqui novamente agradecer e parabenizar ao Santiago, né? Eu estudei no Santiago há muito tempo atrás, mas estudei. Então, é gratificante também ver que um colégio em si, sem as suas devidas estruturas adequadas, vem buscando espaço e galgando caminhos. Parabéns, então, porque a gente sabe que se houvesse um espaço adequado para treinamento também, teremos muito mais potencial, né? E outros colegas também se sobressairiam e contribuiriam também para esta conquista. Parabéns. Está encerrado o espaço deste presidente. Reforço para que nós possamos, então, agora fazermos o registro. Será entregue, então, um diploma em si ou uma honraria em si para valorizar esse momento em nome da nossa casa, da Câmara de Vereadores. Nada mais a ser tratado. Declaro encerrados os trabalhos desta presente sessão. Uma boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.